Graça e paz abençoados, povo santo de Deus, sejam todos bem-vindos a mais um quadro aqui, Mente de Cristo. Vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. E o tema desta mensagem é deixando os rudimentos fracos e pobres da doutrina de Cristo. Deixando os rudimentos fracos e pobres da doutrina de Cristo. Você sabia que existem rudimentos fracos e pobres? Claro, você que está em graça, você que já ouve a palavra da graça há algum tempo, você sabe. Mas infelizmente muitas pessoas, principalmente na religião de um modo geral, eles gostam de guardar os primeiros preceitos ali da doutrina de Cristo, sabe? Aquilo que Jesus de Nazaré fez no tempo que andou em terra, aquilo que ele fazia com os seus discípulos, aquilo que Jesus participava dentro da sua cultura como um judeu autêntico. Então as pessoas hoje, infelizmente, muitos filhos de Deus querem aplicar isso na sua vida como uma regra cristã. E não é verdade. Precisamos aprender e avançar para o que é perfeito, não ficar apenas lá naquele conhecimento raso, mas entrar aí pelo oceano do Espírito e desenvolver a cada dia, crescendo na graça e no conhecimento. Eu serei breve, eu quero ler alguns textos aqui na carta que nós acreditamos que foi Paulo que escreveu aos Hebreus, capítulo 6, versículo 1 ao 3, diz assim: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e ensino sobre batismos, imposição de mãos e sobre ressurreição de mortos e juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. É interessante aqui, amado, que quando o apóstolo Paulo ele está falando para os hebreus sobre a superioridade do sacerdócio de Cristo com relação ao sacerdócio levítico, Paulo está enfatizando que existia coisas na doutrina de Cristo que não era para continuar praticando. Então, Paulo já estava falando para os hebreus daquela época, que não era mais para eles continuarem praticando, visto que eles já estavam agora sendo participantes de uma aliança de superior e de melhores promessas. Então, eles não podiam retroceder, visto que eles já estavam em uma aliança de superior e de melhores promessas, eles não podiam retroceder para aquilo que tinha caducado. Eles não podiam retroceder para as obras mortas. Obras mortas aqui era a prática justamente da lei. Eles não podiam retroceder para as doutrinas dos batismos, das imposição de mãos, que isso fazia parte do sacerdócio levítico, fazia parte da lei de Moisés, da fé em Deus, sabe? Aquela fé humana mediante a lei de Moisés, aquela fé que não era dom de Cristo, no espírito do eleito, mas aquela fé natural que eles praticavam lá no judaísmo. Eles deveriam lançar fora, abrir mão e prosseguir para o que era perfeito. Agora hoje, no século 21, os pseudos pastores, principalmente os pastores, eles reduzem o povo de Deus à regressão, à escravidão, fazendo com que o povo de Deus não cresça, não evolua, não amadureça. Por quê? Porque sempre tem que dar um passo atrás. Porque Jesus de Nazaré, ele pegou lodo, cuspiu, colocou no olho do cego. Então nós vamos fazer aqui a campanha profética, a semana profética. Porque Jesus foi apresentado no templo, então nós vamos apresentar aqui a filha do obreiro. Então, porque Jesus mandou impor as mãos e expulsar as enfermidades. Então hoje vai ser culto de imposição das mãos. Então eles continuam fazendo essas coisas, visto que isso são obras mortas. Isso pertencia ao pacto da lei, onde Jesus estava ali cumprindo. Mas ele cumpriu, Hebreus 2,14. Colossenses 2,14. Ele cumpriu. E ele rasgou o escrito de dívida que havia contra nós, Paulo falando nós, porque Paulo viveu
contemporâneo às alianças. Paulo viveu a transição, não nós gentios hoje, mas Jesus rasgou o escrito de dívida que havia contra aquele povo. E nós, gentios, de fato, já não existe mais parede de inimizade, porque Jesus, na sua carne, ele levou, né, ele destruiu, melhor dizendo, a parede de inimizade. Hoje, amado, precisamos olhar para Deus no sentido espiritual, porque Deus é espírito. Eu não posso ficar olhando para Jesus de Nazaré, para os seus feitos antes da cruz. Eu não posso olhar para as suas práticas, né, ali entre os judeus. Sim, ali era a mensagem que ele estava trazendo para os discípulos. Ali era a libertação que ele estava anunciando para aquele povo que viveu escravo, debaixo dos rudimentos da lei, debaixo da religiosidade. Mas hoje não. Hoje nós já estamos neste reino maravilhoso, eterno. Nós já estamos em Cristo perfeito. Hoje não é mais por imposição de mãos que você se sente ou recebe uma bênção, não, porque a palavra em Efésios, capítulo 1, versículo 3, diz que ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, sabe? A igreja de Cristo Jesus, ela já se encontra abençoada, já se encontra perfeita, direcionada pelo cabeça que é Cristo, cabeça de todo principado e potestade, firmada, batizada com o Espírito eterno, o único e perfeito batismo em Cristo Jesus. A fé hoje não é aquela fé manipulada pelo homem, não é aquela fé porque você está agradando a Deus pelo jejum, porque você vai agradar a Deus por causa da guarda do sábado, porque eu tenho fé que eu vou no monte me encontrar com o Senhor, porque eu tenho fé que eu vou fazer isso. Não, não é aquela fé humanizada, uma fé produzida pela religião, não. A fé hoje é este dom de Cristo que habita em nós, esta convicção que não sai de você, porque os dons e a vocação são irrevogáveis, está aí em você, está aí no teu espírito. Então isso é o que é perfeito, o amor genuíno, produzido, gerado pelo Cristo ressuscitado em nossas vidas. Pelo que deixando ou seguindo? Deixando. É para deixar. A ordem aqui, o sistema religioso diz, a ordem é para marchar. Jesus aqui, por boca de Paulo, a ordem aqui é para deixar. Não é para marchar nos rudimentos fracos e pobres. Não é para marchar com o cajado de Moisés na mão. Não é para marchar com a semente, com o sangue para passar no umbral da porta. Não é nisso. Não é para seguir nesse caminho. É deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, os primeiros ensinamentos da doutrina de Jesus. Prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Não é para lançar de novo arrependimentos de obras mortas, sabe? Praticar as obras oriundas do judaísmo. Na verdade, os evangélicos, né, eles se dizem cristianismo, mas na verdade é judaísmo, porque eles têm lá uma forte influência do judaísmo. Na verdade, estão judaizando a igreja de Cristo. Nós fomos chamados à graça de Deus para viver um pacto de superior e não de melhores promessas, porque melhores promessas era para o cumprimento do juízo que haveria de acontecer ainda aqui na fala de Paulo. Mas as promessas já se concretizaram. Nós não estamos debaixo de promessa. A igreja já é a própria promessa de Deus. A igreja está perfeita, disse Paulo lá aos Efésios. A igreja santa, imaculada, sem ruga e sem mancha e coisa semelhante. Essa igreja que foi lavada não com a água do batismo, mas com a palavra revelada na mente e nos corações. Olha lá, versículo 2. E o ensino sobre batismos, imposição de mãos e sobre a ressurreição de mortos e juízo eterno. E isso faremos se Deus permitir. Muitas vezes Deus permite que a gente retroceda um pouco para ensinar, principalmente
muitos que estão chegando agora na graça, né? Eu, irmão, sou novo na graça de Deus, eu conheci vocês há pouco tempo aqui, eu estou ouvindo há pouco tempo, então eu tenho muitas dúvidas ainda. Então, às vezes Deus permite que nós venhamos retroceder em alguns assuntos, em alguns temas, mensagem que nós já temos pregado aí há mais de um ano, sobre ressurreição de mortos, sobre o batismo perfeito de Cristo, mensagem que nós já temos pregado aí há mais de 8, 9 meses, sobre o juízo eterno, mas às vezes alguns irmãos entram em contato através do WhatsApp, deixa aí o comentário, eu quero saber sobre isso. Então Deus permite com que a gente venha retroceder às vezes em alguns pontos, não para praticarmos, mas para ensinar novamente as pessoas que estão nos acompanhando aí pela primeira vez ou estão aí chegando agora aí e vendo o nosso trabalho. E o ensino sobre batismo, às vezes é necessário ensinar. Porque as pessoas saíram do sistema, né? E aqueles que ainda estão no sistema religioso. Não, porque se não batizar nas águas, a palavra de Deus diz: creia e for batizado, será salvo. Mas não entende o contexto, não entende que aquele batismo era transitório. Quando Jesus, que estava cumprindo a lei, foi ter com João para ser batizado, João disse: eu preciso ser batizado por ti e vem tu a mim? Aí Jesus disse: por agora, olha a indicativa de um tempo, por agora é necessário para que se cumpra toda a justiça. Atos capítulo 1, versículo 5, o próprio Cristo disse: vocês foram batizados por João, mas agora sereis batizados com o Espírito Santo. Ou seja, não é mais o batismo de arrependimento, não é mais batismo em água, aquilo era transitório, passou, agora é o Espírito Santo, é uma convicção, é uma certeza que lava a nossa mente, que lava o homem de dentro para fora e não de fora para dentro. O batismo nas águas lava aqui a carne, limpa, né? Se o rio não tiver muito sujo, até limpa, porque tem cada rio aí, que misericórdia, que os pastores levam para batizar em cada rio que, como eles dizem, só Jesus na causa. Mas, amados, o batismo nas águas não limpa ninguém, não limpa a consciência de ninguém. Pedro, quando estava pregando ali na igreja primitiva, Atos 2 dos Apóstolos, e as pessoas disseram: o que faremos para ser salvos, para herdarmos a vida eterna? Aí Pedro disse: creia e for batizado. E disse que Pedro ganhou ali 3.000 almas para o Senhor, batizou aquelas almas. Mas lá na sua segunda carta, Pedro já fala que o batismo que nos salva não é mais um lavar da imundícia, da impureza da carne, mas é uma indagação de uma boa consciência. Pedro já estava dizendo ali que o batismo que salva, né, que garante que somos totalmente dele, estamos totalmente seguros nele, é esse batismo do Espírito. E Paulo diz: quem não tem o Espírito de Cristo, o tal não é dele. Então, o Espírito é de fato esta convicção, essa certeza de que nós pertencemos totalmente a ele. Mas é necessário, amado, lançar fora esses fundamentos de arrependimento de obras mortas. Batismos, imposição de mãos. Porque se o pastor não colocar a mão na minha cabeça, porque o irmão não colocou a mão sobre a minha vida para me abençoar. Não, é isso que o sistema religioso vem fazendo, sabe? Literalmente pegando as pessoas, prendendo as pessoas, escravizando. Porque ele diz: se eu não colocar a mão para te abençoar, se eu não estender a minha mão e orar por você, se eu não declarar, se eu não liberar, amados, isso é um problema sério na religião. Levanta sua mão aí, porque eu vou profetizar sobre a sua vida. Eu vou declarar a unção que está na minha vida. Eu vou liberar sobre a sua vida. Isso não existe, amado. Isso é doutrina e arrependimento de obras mortas. Precisamos prosseguir para o que é perfeito, lançando mão das doutrinas de Cristo, lançando mão de tudo aquilo que foi primícia, tudo aquilo que foi o começo, o desenvolvimento da igreja. Nós não estamos mais, sabe, no raso, não. Nós não estamos mais apenas lá no alicerce. Nós começamos agora a crescer. O Espírito continuou a ensinar, continua a nos orientar e a nos edificar nesta palavra. Então precisamos deixar o ensino sobre batismos. Se nós formos olhar para as Escrituras, a Bíblia vai falar de um batismo, que era o batismo de Moisés, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 2. Todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar.
Então é uma tipologia de um batismo, ou seja, todos estavam ali guardados em Moisés, sob a tutela de Moisés, sob o cuidado, né? Moisés era o tutor da lei, Moisés foi aquele que trouxe a lei e aplicou para os judeus. Então todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Então observa como o povo, né, ovacionava Moisés, exaltava Moisés, endeusava Moisés. Tanto é que Paulo diz: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, falando do apego que os judeus tinham a Moisés, né, a ponto de a lei de Moisés cegar, e eles não viam a revelação da glória de Deus mediante o Evangelho. João Batista veio apresentando o batismo do arrependimento. Livro histórico de João, capítulo 1, versículo 31 e ao 33, diz que o batismo de João era apenas para apresentar Jesus aos judeus, manifestar Jesus a Israel. Tinha aquele propósito, né, de anunciar a vinda ali, a chegada do Cristo, do Messias, do ungido. Ponto final. Jesus morreu, ressuscitou, o juízo aconteceu em 70. Eu não tenho que ficar aqui falando que vai ter um juízo, não, porque o apocalipse futuro e tal, vai ter um juízo, vai ter um Armagedon. Não, amados, isso não é nem para ser, isso não é nem para ser tratado mais. Claro, voltamos, como eu falei, para explicar mais uma vez sobre esse assunto. Ressurreição de mortos não é no sentido literal, biológico. Isso foi uma ressurreição no âmbito espiritual. O relacionamento que estava rompido com Deus, sabe, foi reconciliados lá com os judeus. Nós, gentios, fomos enxertados, né? Como Jesus disse, a videira brava foi enxertada, né? O jambeiro bravo foi enxertado na videira verdadeira. Hoje nós estamos totalmente ligados, um só corpo, uma só fé, um único batismo, um só Deus e Pai, por meio de todos e em todos. E é esse o Deus que nós vivemos na graça. Precisamos abrir mão dos preceitos, das doutrinas, das obras mortas. A lei caducou. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Precisamos caminhar para o que é perfeito. E o que é perfeito é a revelação desta graça de Deus. O que é perfeito é o amor de Deus revelado em nossos corações. Paulo fala na carta aos Coríntios, capítulo 13, ele fala: havendo dons cessarão, havendo línguas acabará, havendo profecia, havendo isso, mas o que é perfeito, quando o que é perfeito se manifestar, observe que o contexto ali é o amor de Deus, a perfeição de Deus se manifestou, a obra perfeita de Cristo, a obra consumada, redentora, juízo consumado, tudo pronto para que nós, os filhos de Deus, venhamos andar nas obras preparadas de antemão. Esse é o chamado santo, chamado perfeito em Cristo Jesus, para reinar em vida e viver em perfeita vitória. Graça e paz. Guarde mais esta reflexão no teu coração. Se te edificou, compartilha aí e vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Pai. Até mais.